Torcida do Fluminense, até o momento onde está sendo gravado esse vídeo aqui, só comprou cerca de 4 mil ingressos para o Fla-Flu desta quinta-feira. O mando é do Flamengo, o jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem 10 jogos para escapar do rebaixamento, está em 16º nesse momento e precisa de pontos nesses 10 jogos para escapar. O número de venda de ingressos é bem baixo e isso faz com que você que clicou nesse vídeo aqui, sendo torcedor do Fluminense, tenha vindo aqui buscar respostas do porquê esse público é tão baixo. Eu provavelmente não vou te dar uma resposta definitiva aqui nesse vídeo, tá? Meu objetivo aqui não é vir e falar, o público é baixo por causa disso, porque eu acho que isso seria até fácil demais, não é um fator só. Mas se você é torcedor rival e que entrou aqui para poder falar e brincar alguma coisa, fique à vontade aí para poder brincar, não passando dos limites. Mas a ideia aqui do nosso conteúdo não é falar com você, tá? Torcedor do Botafogo, do Vasco, do Flamengo. Eu não faço conteúdo pro rival, faço conteúdo pro torcedor do Fluminense. Então a gente vai discutir coisas do Fluminense. É interessante porque em 2018 eu gravei um vídeo que na época pegou muitas visualizações, né? Que era, logo no início assim, do canal, que era o que fazer para a torcida do Fluminense voltar para o estádio. Era algo nesse sentido. Bem, no Brasileirão de 2018, o Fluminense teve uma média de público terrível. Teve um ano, na verdade, pensando em público bem ruim, em que, excetuando clássicos, ali o melhor público do ano do Fluminense foi 36 mil pessoas. Num jogo da Copa Sul-Americana contra o Deportes Cuenca. Abaixo disso, no Campeonato Brasileiro, nosso melhor público foi 34.800 pessoas na última rodada contra o América Mineiro. E isso com, assim, a entrada de graça, praticamente. Tá? Porque era R$5 o ingresso, sendo que o sócio de qualquer modalidade entrava sem pagar ingresso e ainda podia levar outra pessoa. Então, a gente está falando aí de... O preço do ingresso não influenciaria em nada. Se fosse de graça a entrada, seria a mesma quantidade de público. Esse era o público de 2018, tá? Isso a gente tá falando de 2018. E por que eu tô trazendo isso daqui pra agora? Primeiro, pra já deixar claro pro cara que vai comentar bem assim, pô, mas você tá esquecendo que lá atrás a nossa média era muito pior. Então, não tô esquecendo. Tá aqui, ó, acabei de falar da média de 18. Em 19 vai melhorar um pouquinho, mas nada de outro mundo. E aí em 2020 a gente vem com pandemia em 2021. E obviamente a comparação quando você vem de 18 para 24, mesmo numa campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, num ano muito merda de 24, a gente tá falando de outro Fluminense praticamente. Mas ainda assim você pode estar se perguntando, beleza, Gabriel, ainda assim a gente vai ver nas arquibancadas dessa quinta-feira o mesmo público ridículo num Fla-Flu. Por quê? Nesse vídeo lá de 18, eu elenquei algumas coisas, como, por exemplo, preço de ingresso, quantidade de sócios, coisas que a gente tem hoje. Mas para esse Fla-Flu, existe um fator que para mim é o maior de todos, mas não é o único, vou até falar aqui inclusive sobre média de público atual, que faz uma diferença terrível, que é o mando não é nosso. E é importante falar aqui já que eu não estou defendendo ou colocando e chegando pro torcedor que não vai, e lembrando sempre, tô falando do torcedor que pode ir, tá? Tô falando pra você aí que mora longe, porque eu sei porque eu moro longe. Então eu tenho essa noção de que todo mundo que quer ir pro estádio nem sempre pode ir. Tô falando do cara que pode ir e que por algum motivo não quer ir. Esse torcedor do Fluminense, ele tem alguns motivos pra não ir, mas eu não tô aqui dando desculpa pra ele não ir. Eu tô falando o motivo que leva esse cara a não ir. E eu tenho a impressão de que o torcedor do Fluminense, eu não sei se a palavra certa é desaprendeu ou se desacostumou, mas o torcedor do Fluminense ficou mal acostumado num costume de não precisar comprar ingresso. Dado que nesse Fla-Flu, qualquer sócio do Fluminense paga R$40. Sejamos sinceros, um torcedor que já paga o sócio-torcedor
Pagar R$ 40 a mais no ingresso não é um preço caro, tá longe disso. Nos preços que são praticados hoje, muito longe disso, R$ 40. Inclusive, há um estudo interno do Fluminense, a qual já conversando com algumas pessoas eu já tive um acesso indireto, de que os preços praticados pelo Fluminense nos mandos dele atual, nessa promoção aí que vem desde o jogo contra o Inter, se abaixarem mais o preço, não muda em nada no público. Quem não vai pagando o preço atual nos jogos com mando do Fluminense, não iria também com um preço mais baixo. E se você transporta isso para esse jogo contra o Flamengo, dá para botar uma equivalência. O preço já está bem baixo, mas existe um costume, uma gama de tricolores ali que está acostumada a ir em todos os jogos e que é um número muito, muito grande mesmo nesse ano, de os tal dos 15 mil de sempre. Hoje, esse ano, são 20 mil de sempre, 22 mil de sempre, 25 mil. Os médios de público do Fluminense estão boas no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, a média de público atual do Fluminense é de 29.400 pessoas. Isso é uma boa média. Você pega os públicos do Fluminense, os piores públicos do Fluminense foram contra o Atlético Goianiense naquele sábado à noite que todo mundo largou, nos 14.400 pessoas, que é praticamente a demissão do Diniz, e o 17.600, que é a estreia do Brasileirão. Abaixo de 20 mil, só esses dois e os 19 mil contra o Cruzeiro. Abaixo de 20 mil são só três. Tem 57 no clássico contra o Flamengo, mas tem 51 contra o Palmeiras, 50 contra o Bahia, 45 contra o São Paulo, 40 contra o Inter. São bons públicos. Essa galera, principalmente a galera do 25, 29 ali, que é a galera que foi na maioria dos jogos, essa galera parece que olha clássicos fora de casa e o cara fala: eu não vou pagar ingresso. Desacostumou. É óbvio que eu sei que violência e clássico vai ter um ambiente muito mais hostil. Eu sei disso. Eu demorei um bom tempo pra ir. Na verdade, pensando bem, eu não demorei um bom tempo pra ir em clássico. Eu demorei um bom tempo pra ir no estádio como um todo. Eu moro longe e meu pai tinha medo de ir em estádio por causa de confusão. Mas não necessariamente clássico. Acho que o Fla-Flu deve ter sido, acho que o 8º, 9º jogo que eu fui na minha vida. E aí, quando eu olho pro público dessa semana, além dessa questão do comprar o ingresso, eu vejo também a questão da violência. Só que assim, vamos trabalhar na sinceridade aqui. Não tinha violência no Fla-Flu da final do Campeonato Carioca de 2022, não? Quando a gente foi para aquela final do Campeonato Carioca, não teve violência? Porque os tricolores se estapearam por ingresso na frente de Laranjeiras. Óbvio, valia título, tinha outro contexto. Exatamente. Então, a violência a gente vai vendo que também afasta um número de torcedores que, mesmo sem eles, a gente ainda tem tranquilamente o poder de lotar. Pelo menos o setor sul do Maracanã. E aí a gente chega para uma outra coisa que é o momento do time. Só que, obviamente, quando o time está numa fase muito boa, tende-se a ter uma boa média de público, bons públicos no estádio. No Campeonato Brasileiro de 2022, a média de público do Fluminense naquele campeonato, 22, foi de 28 mil torcedores. Sendo que, dentro daquele campeonato, a gente mandou jogos em Volta Redonda. Então, isso ó, o Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, Corinthians também foi lá em Volta Redonda. Teve um ou outro jogo ali que dá uma derrubada na média. Ainda assim, 28.200 pessoas, isso no início de Campeonato Brasileiro que foi terrível do Fluminense. No Brasileirão de 2023, outro campeonato que a gente foi muito mais empolgado pela Libertadores do que pelo Brasileirão, nossa média foi de 32 mil pessoas no estádio. E a média de público atual, como eu falei, é de 29 mil. A gente tá dentro da média desse Brasileirão. Então também não dá pra dizer que a campanha ruim afugenta, ela por si só, afugenta o torcedor do estádio. Eu acabei de citar aqui que a média quando a gente foi terceiro colocado no Brasileirão, a média foi de 28. Quando a gente foi oitavo, né, que a gente foi ano passado, agora eu nem lembro de cabeça, foi sétimo ou oitavo, mas foi campeão da Libertadores, ou seja, um ano muito bom. A média foi 32, e no ano em que a gente tá na merda desde a primeira rodada do campeonato, a média é 29. Então não dá pra eu dizer também que só a fase ruim afasta o torcedor do estádio.
Então a gente já citou aqui preço de ingresso, a gente já viu que não é muito o caso desse. A gente já citou aqui fase do time, né, que é o que eu acabei de citar, a gente já viu que também não é exatamente esse fator. A gente já citou violência, mas a gente já viu que a violência ela é contornada em vários outros jogos, também não é só esse fator. E além disso, ainda pode estar pensando também, Gabriel, o horário e tal. Eu vejo muita gente reclamando do horário das 7 da noite, vejo muita gente reclamando do horário das 9h30 da noite. O horário das 8 da noite é meio que o único que passa ali com pouquíssimas reclamações. É o horário dessa quinta-feira. Então, assim, o que é o motivo? Qual é o motivo da gente ver nessa próxima quinta-feira poucos torcedores no Maracanã? Não tem ainda questão de biometria facial, é só um desânimo. É uma explicação. Como eu falei, pode ser até que eu tivesse uma resposta, mas eu tenho mais dúvida do que resposta. Por que o público vai ser baixo nessa quinta-feira? Como eu falei, eu já dei vários exemplos aqui. É óbvio, pode ter o cara que tá sem grana. Eu não tô falando de você que não pode ir pro jogo, tá? Porque eu sei, eu acho que das mídias tricolores aí, eu sou o que fala com mais propriedade disso, porque eu vivi isso a minha vida inteira na pele, de querer sonhar e se desesperar pra ir no Maracanã ver um jogo do Fluminense e não poder ir. Seja porque eu não tinha quem me levasse, seja por falta de grana, seja por dificuldade de transporte, por vários motivos. Então eu sei o que é isso. Eu não tô falando com você, tá? Então, você que mora longe, você que até mora perto, mas não tô falando com você. Eu tô falando do cara que vai, do cara que pode ir. Por que você, que poderia ir a esse jogo, não vai? É porque o time tá de sacanagem com você? Cara, eu te digo uma coisa, o clube não tá. O time, dirigente, treinador pode estar de sacanagem com você. O clube não tá de sacanagem com você. E em alguns momentos o clube já teve de sacanagem e você foi também. A gente já teve na merda e você foi também. Os nossos grandes públicos na temporada, até agora, são... Vou tirar aqui o Fla-Flu do clássico. São Palmeiras, a gente era lanterna do campeonato, ou pelo menos estava ali na zona de rebaixamento. Bahia, estávamos no Z4. São Paulo, estávamos ali na beirola do Z4, acho que a gente sai do Z4, inclusive, nessa rodada. Internacional, meu Deus do céu, a gente tinha 6 pontos em 13 jogos. Era uma das piores campanhas, a segunda ou terceira pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. Tinha 40.337 pessoas lá naquele jogo contra o Inter. Isso, não vou nem citar os 30 mil que estavam lá contra o Corinthians no sábado à noite. Então, assim, cara, gente tem, time merda por time merda, a gente já teve numa situação pior e a torcida abraçou. Então, é isso, fica o recado, cara. Se tu viu esse vídeo todo, se tem condições de estar lá quinta-feira e você não quer estar lá, não vou falar que você é menos tricolor, não é disso não. Cada um sabe, meu amigo, cada um vai dar conta de si, né? Não tem ninguém aqui julgando quem não vai pro estádio. Mas bota a mão na consciência, cara. Vê. Enfim, reflete um pouquinho. Pelo menos que esse vídeo te faça refletir. Se dá pra você ir no jogo quinta-feira e você pode ir, beleza. E aos torcedores de Vasco que de repente abriram aqui, assim, pra poder comentar, é aquela lembrança, né? Tipo, isso é muito sazonal, cara. O Fluminense vai jogar nessa quinta-feira no Maracanã, com o Maracanã com pouquíssimas pessoas. Como eu falei, há 2, 3 meses atrás, o time tava na lanterna do campeonato, tinha um público maior do que qualquer público do Botafogo nesse campeonato brasileiro. 40.337 pessoas. Por quê? Porque o Engenhão cabe um pouco menos. E porque ainda assim o Botafogo na liderança também jogou pra 17 mil, 18 mil. Teve jogos assim. Vai jogar agora pra um monte de gente no Maracanã. Porque a vida funciona dessa maneira. Então, o rival que entrou aqui pra poder zoar, pra alguma coisa, veio no canal errado. Essa conversa aqui era mais da gente aqui de casa mesmo. Tá? Tamo junto. Deixa aqui no comentário por que você não vai num jogo nessa quinta-feira. Até a próxima, valeu.